Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Do corpo e da alma, concedendo-nos a graça da perseverança final, que por vossa poderosa intercessão possamos um dia após a jornada desta vida sermos acolhidos nas alegrias eternas do céu, onde, na presença do Senhor, celebraremos convosco a vitória do bem sobre o mal. Amém. Intenções da Santa Missa. Pelos falecidos Clorinda Rosa Bort, Ivo Bort, Iris e Edgar Jung. Pelos falecidos das famílias Peters, Parisi, Benvenuti. Pelas almas mais necessitadas, Lila Colauti. Pelos falecidos da família Francisco Mint. Pelos falecidos da família José Pschait, Juarez de Assis, Zenaide de Souza, Alcimar de Souza, 1 ano de falecimento. Jonathan, Joel, Jorge, Rosa Paris, Miller e Valdemar Miller. Pela saúde dos doentes da nossa paróquia. Em ação de graças pelo aniversário de 9 anos do Grupo Escoteiro de Ibirama, a Nossa Senhora de Lourdes, a Nossa Senhora das Graças, pela paz no mundo, pela paz nas famílias, ao Santo Padre Pio, pedindo uma graça. Em pé, recebamos a equipe litúrgica cantando. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia, imolado por nós. Aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu. Aleluia, o Cristo Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou, vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia, imolado por nós. Aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu. Aleluia, o Cristo remiu a seus irmãos, ao Pai os conduziu por sua mão. No Espírito Santo unida esteja
a família de Deus que é a igreja. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia. Imolado por nós, aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. O Cristo nossa Páscoa se imolou, seu sangue da morte nos livrou. Incólumes o mar atravessamos e a terra prometida caminhamos. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia. Imolado por nós, aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. O Cristo Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou. Vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia. Imolado por nós, aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. O Cristo remiu a seus irmãos, ao Pai os conduziu por sua mão. No Espírito Santo unida esteja a família de Deus que é a igreja. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia. Imolado por nós, aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Uma boa noite, amados filhos. Sejam bem-vindos à nossa Santa Missa, no segundo domingo da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia. Acolho a todos vocês com muito carinho para a nossa Santa Missa, hoje nos alegrando pela presença do nosso grupo de escoteiros, e assim acolho a todos vocês, queridos, com muito amor, a nossa celebração, e também nossos ministros da Eucaristia, que hoje à tarde tiveram seu encontro. Meus amados filhos, para bem celebrarmos nesta noite, reconhecendo que somos pecadores, vamos cantar suplicando o perdão dos nossos pecados. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade.
de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a nosso Senhor cantando. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa reacendeis a fé do povo a vós consagrado. Aumentai a graça que destes, para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, o Espírito que os regenerou e o sangue que os redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria
e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Araão agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que o temem o Senhor agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegramos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Primeira leitura da carta de São Paulo. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha e nem murcha, e que se reserva para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação, que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário agora que fiqueis por alguns tempos aflitos, por causa de várias aprovações. Deste modo, a vossa fé será aprovada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória
no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vos amais. Sem o ver, ainda nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indivisível e gloriosa, pois obterás aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Acreditastes, Tomé, porque me vistes. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos,
que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar um instante. Meus amados filhos, nós estamos hoje no segundo domingo da Páscoa. E nesse tempo da Páscoa nós vivemos as alegrias de nosso Senhor vivo, ressuscitado. O túmulo vazio está. Nosso Senhor venceu assim a morte, venceu o demônio, venceu o pecado, e vivo nos dá vida a todos nós, meus amados filhos. E essa vida de Jesus nos faz enxergar o mundo de uma forma diferente. Nós ouvimos a primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, que nos ensina que os primeiros cristãos tudo repartiam, viviam em comum. E por que, meus queridos, eles conseguiam se despreender das coisas terrenas com tanta facilidade? Porque percebiam que o verdadeiro tesouro não está nessa terra. Meus filhos, o verdadeiro tesouro está no céu. O verdadeiro tesouro está na nossa união com Deus, na união do nosso coração com Cristo. Todas as coisas dessa terra passarão. Estamos aqui de passagem, mas esse vínculo que nos une ao nosso Senhor, esse vínculo durará para sempre. E esse vínculo que nos une ao nosso Jesus é tão poderoso e é tão maravilhoso, que ele transforma também o vínculo que nós temos entre nós. E assim, meus queridos filhos, aquilo que nos une acima de tudo é a caridade, que, como nos ensina São Paulo, é o vínculo da perfeição. A caridade que nos ensina a superar a limitação do nosso próximo, a ter paciência e a amar acima dos defeitos, das dificuldades. Precisamos, meus filhos, ser movidos pela caridade, porque nós somos movidos por Jesus. E ao contemplar nosso Senhor ressuscitado, o que ali vemos é sua grande misericórdia, sua grande caridade, seu grande amor. São Pedro, na segunda leitura de hoje da sua carta, nos mostrava que toda essa graça maravilhosa recebemos de Cristo pela sua água e pelo seu sangue derramados. Lá na cruz, quando lá ele estava pregado, e seu coração foi transpassado pela lança, porque nem o seu coração foi poupado. Até mesmo o seu coração, que estava dentro do seu peito, foi partido pela lança do soldado naquela primeira sexta-feira santa. Quando seu coração foi partido, do seu coração jorraram sangue e água. E o soldado que ali estava se converteu, porque Jesus tinha sangrado tudo o que ele tinha, perdido todo o líquido do seu corpo durante 3 horas de agonia na cruz. E ainda assim, quando julgavam ele morto, do seu coração jorrou sangue e água. E por isso esse domingo, o primeiro depois da Páscoa, é chamado o domingo da Divina Misericórdia. A Divina Misericórdia que derrama sobre nós o sangue e a água do batismo, que nos adotou e nos fez filhos de Deus, nos colocou na sua família. Meus queridos filhos, não existe nada mais maravilhoso que isso, ser membros da família de Deus, termos sido adotados por Ele. A adoção é um gesto de grande amor, a adoção é um gesto de receber como seu alguém, e passa a ser seu, porque o vínculo que une a adoção é um vínculo de afeto, de amor. Como Deus nos ama e nos adota. Todos nós estávamos desamparados, mas Ele nos adotou, nos recebeu, e no nosso batismo
nos lavou do nosso pecado original e nos colocou na sua graça. Mas infelizmente, meus filhos, como dizia a segunda leitura de hoje, existem sofrimentos, quedas nessa nossa vida. E voltamos a ofender a Deus tantas vezes, com o nosso mau procedimento, com as nossas limitações. E precisamos corrigir isso. E nosso Senhor, na sua infinita misericórdia, hoje, 8 dias depois da Páscoa, Ele vem aos apóstolos, entra com as portas fechadas onde eles estavam e aparece vivo dizendo: a paz esteja convosco. Ele mostra as suas chagas, porque apesar de estar bonito, ressuscitado, íntegro novamente, Ele manteve as suas chagas, para nos mostrar que era Ele, para nos mostrar os sinais do seu amor, para nos mostrar que Ele deu a vida por nós e esse amor é eterno. Certa vez o demônio apareceu para um santo na forma de Jesus. Pense o perigo. Como é que eu vou saber que a visão é de Jesus ou não é? O maligno também pode nos enganar. E o santo olhou para ele e disse assim: você não é Jesus. E imediatamente o maligno ficou furioso. Ele disse assim: como é que você descobriu? Ele disse: você não tem as marcas dos pregos nas mãos. Você não tem o ferimento do teu lado, porque você não morreria por ninguém. Mas Jesus sim. Jesus deu a vida por todos nós. E Ele volta mesmo ressuscitado, mantendo os sinais da sua paixão. E Ele diz algo que o mundo procura: a paz esteja convosco. E em seguida sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos, e nesse dia, meus filhos, 8 dias depois da Páscoa, Ele institui o sacramento da confissão, dizendo aos apóstolos: aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Aqueles a quem vocês não perdoarem, os pecados serão retidos. E assim nosso Senhor institui, meus filhos, uma grande graça, a graça de poder validamente e com certeza receber o perdão dos pecados que nós cometemos depois do batismo. A graça de ter a paz que só é alcançada quando nos livramos do pecado, quando nos livramos do que é negativo, do que é ruim, de tudo isso que nos entristece, nos angustia, nos esmaga. É maravilhosa a confissão, porque ali somos de fato perdoados. Nosso Senhor disse: aqueles a quem vocês perdoarem, eles serão perdoados. E assim nasce esse lindo sacramento, ao qual tanto devemos, e que nos traz o perdão dos pecados. E nesse sacramento entramos em contato agora com o sangue derramado de Jesus. O sangue que na cruz foi derramado pela nossa salvação. O sangue, meus queridos, que venceu o maligno. A cruz não é sinal de derrota, ela é sinal de vitória. Foi ali que Ele derrotou o maligno, foi ali que Ele derrotou a morte, e ressuscitando nos traz a vida. E assim nos dá a vida a todos nós. Esse milagre foi tão grande que São Tomé, que não estava ali com eles, duvidou. Imaginem vocês, eles tinham visto Jesus ser espancado, crucificado. Eles tinham visto uma lança atravessar o coração de Jesus. De repente os outros apóstolos dizem para ele: olha, Jesus esteve aqui, já pensou? Eles enterraram Ele. Ele estava morto, estava gelado, e Ele estava agora vivo. São Tomé cai na dúvida e diz assim: olha, se eu não pôr o dedo no buraco dos pregos, eu não vou acreditar. E então nosso Senhor vem e diz: Tomé, põe o dedo no buraco dos pregos, põe tua mão aqui no meu lado, não seja incrédulo, seja fiel. E meus queridos filhos, esse é o grande chamado, ser fiel. Ser fiel é tão bom, ser fiel é tão maravilhoso, ser fiel é algo tão poderoso, porque pela fidelidade a nosso Senhor nós temos toda a força da qual nós precisamos. Não seja incrédulo, disse Jesus, seja fiel. E São Tomé então faz uma linda oração, com 4 palavras:
meu Senhor e meu Deus. E nesta missa hoje da Divina Misericórdia, somos chamados a dizer mais uma vez, como disse São Tomé, meu Senhor e meu Deus. E é tão bom poder dizer isso, porque Ele é Senhor e é Deus. Isso não depende da gente, mas é tão bom poder dizer meu, não é? Já experimentou dizer isso? Meu Senhor e meu Deus, porque Ele quis ser nosso, porque na sua misericórdia Ele veio a nós, Ele é nosso, Ele está conosco, Ele habita em nós, quando estamos na sua graça. Quando o nosso Senhor apareceu a Santa Faustina Kowalska, na Polônia, há 200 anos quase, e pediu que fosse feito o quadro da Divina Misericórdia, Ele pediu que fosse escrito embaixo do quadro, Jesus, eu confio em vós. E justamente nesse dia, vamos repetir com Santa Faustina, Jesus, eu confio em vós. E quando você sentir medo, quando você sentir as tribulações te ameaçando, quando se sentir cansado, nem tudo a gente alcança, a gente tem que aprender a entregar para Jesus e dizer, Jesus, eu confio em vós. Faça isso, é uma oração tão pequena, mas é tão poderosa. Jesus, eu confio em vós. Vamos dizer juntos? Jesus, eu confio em vós. É tão bom dizer isso e fazer com que isso passe para o nosso coração e para a nossa vida. Que a paz de Jesus assim habitará nas nossas almas, porque só confia quem ama, e quem ama não se decepciona, porque o amor de Deus é fiel e jamais falha, meus queridos filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Elevando nossas preces a nosso Senhor, digamos após cada intenção: pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que os fiéis da Santa Igreja se reúnam em cada Páscoa semanal para escutar a palavra, partir o pão e orar juntos, oremos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que todos os novos batizados vençam a prova a que são submetidos a sua fé, mais preciosa do que o ouro perecível, oremos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que todos os cristãos alcancem a graça de acreditar sem terem visto e se encontrem no íntimo com Jesus, oremos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor Jesus ressuscitado
Dê a paz e a alegria aos que andam tristes, aos pobres, aos infelizes e aos doentes. Oremos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que a nossa comunidade aqui presente, que recebeu o perdão dos seus pecados, adore o Pai e se entregue a Cristo e viva do Espírito. Oremos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Acolhei, ó Pai, estes pedidos e aqueles que cada um trouxe no seu coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar, queridos filhos, e nesse ofertório renovar toda a nossa esperança diante do ressuscitado. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença do seu povo reunido. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, nós vos pedimos, aceitai as oferendas do vosso povo e dos que renasceram nesta Páscoa, para que, renovados pela confissão do vosso nome e pelo batismo, alcancem a felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo,
É nosso dever e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste dia, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a nossa morte e, ressurgindo, restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com vosso servo, o Papa Leão XIV, o nosso Bispo Dom Adalberto e todos que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus. E elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José, e também as dos santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós a oferecemos também por aqueles que vos dignastes regenerar pela água e pelo Espírito Santo, concedendo-lhes a remissão de todos os pecados. Dai aos nossos dias a vossa paz. Livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Elevou os olhos ao céu a vós, ó Pai Todo-Poderoso,
pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença, no altar do céu pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Queremos aqui rezar especialmente pela Dona Lila Colauti, falecida ontem, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessai de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Estimados fiéis, segundo as normas do direito e da liturgia, a comunhão eucarística pode ser recebida tanto em pé, nas mãos ou diretamente na boca, como de joelhos. Se optar por receber de joelhos, deverá ser recebida diretamente na boca. Aquele que optar por receber a comunhão em pé, faça-o da seguinte maneira: a mão esquerda sobre a direita em forma de concha. Em seguida, pegue-a com a mão direita e comungue em frente ao sacerdote ou ministro. Conferir se não ficou nenhuma partícula em suas mãos. Se sim, comungue imediatamente, pois nosso Senhor Jesus Cristo está inteiramente em toda partícula. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viverei, até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morreste por amor,
vistas em nós, unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino do céu. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti, Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levará. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viverei, até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Anima Christi sanctifica-me, Corpus Christi salva-me, Sanguis Christi inebria-me, Aqua lateris Christi lava-me, Passio Christi conforta-me, ó bone Jesu exaudi-me, intra vulnera tua, absconde-me. Anima Christi sanctifica-me, Corpus Christi salva-me, Sanguis Christi inebria-me, Aqua lateris Christi lava-me. Oremos. Nós vos pedimos, Deus Todo-Poderoso, concedei que permaneça sempre em nossos corações o sacramento pascal que recebemos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos avisos? Sim.
Boa noite a todos. Falando sobre a nossa festa de integração das comunidades, que vai acontecer no dia 3 de maio, aqui em nossa paróquia. Iniciando-se às 9h30 da manhã, com a procissão lá do Colégio Amônia até aqui a Matriz. E aqui nós teremos a missa festiva às 10 horas da manhã. E depois teremos o almoço festivo e uma tarde cheia de jogos e brincadeiras. Contamos com a presença de todos e nós estamos ainda vendendo a ação Entre Amigos. Eu estarei ali na porta para quem quiser adquirir. E também estaremos vendendo já o churrasco e o galeto. Nós contamos com a colaboração de vocês para que a gente possa ter uma ideia da quantidade a ser feita, tá bom? Pedimos também a colaboração nas prendas. Quem tiver a condição de fornecer uma prenda para as brincadeiras desse dia de festa, podem trazer para a secretaria durante a semana. Deus abençoe a cada um de vocês. Também no próximo domingo nós teremos o reinício do encontro de jovens, às 17 horas, aqui no Salão da Igreja. Conto com a presença de todos os jovens para que nós possamos fazer o encontro segundo a vontade do Senhor. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. E meus queridos, gostaria de recordar que nessa semana temos Santa Missa normalmente, nos nossos horários de costume. Então aqui na Matriz, quarta-feira, 7h30 da noite, missa com a novena perpétua a Nossa Senhora, bênção da água, dos objetos, bênção da saúde. Toda quarta-feira às 19h30 aqui na Matriz. Filhos, na quinta temos missa em Dalberja, 19h30. E essa sexta-feira teremos missa lá no Caminho do Meio. Também ficou convite especial às 19 horas, a Santa Missa no Caminho do Meio, sexta-feira. No final de semana teremos as primeiras comunhões, já no Bela Vista, em Nova Estetim. No domingo que vem, no Ribeirão das Pedras. E aqui na Matriz, o nosso horário normal, como estamos acostumados. Quero agradecer muito a linda presença dos escoteiros hoje, aqui na nossa paróquia, todos bonitos, fardados, com as suas insígnias. Que Deus abençoe muito esse trabalho e contem sempre com a nossa amizade, com as nossas orações. É uma alegria poder recebê-los hoje, aqui na Santa Missa, num dia tão bonito, dia da Divina Misericórdia. Vamos dar uma salva de palmas acolhendo eles em nossa comunidade, toda a equipe dos escoteiros. O grupo se chama Guardiões das Águas, E temos águas muito boas em Ibirama, com a graça de Deus. Que Deus sempre abençoe e contem conosco, meus queridos. Que Deus conserve sempre esse trabalho. E filhos amados, nós vamos agora receber a bênção e vamos levá-la conosco para os nossos lares. Hoje se encerra a 8ª da Páscoa, mas o tempo pascal continua. E por isso hoje ainda recebemos a bênção pascal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado. Amém. Aquele que vos renova para a vida eterna pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo a festa da Páscoa, possais chegar pela graça de Deus com o coração exultante a festa das alegrias eternas. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Cantemos. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, 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 porque aquele que trouxestes em vosso ventre, aleluia, aleluia, aleluia,
ressuscitou como disse, ressuscitou como disse.